A paz do Senhor, meus irmãos. Eu sou o pastor Cleison, aqui da Igreja Sede Vila Nova, e hoje nós vamos fazer aqui um breve comentário sobre a lição de número 4, nesse programa de ensinamento da Escola Bíblica Dominical do Ministério de Vila Nova. Nós estamos tratando hoje sobre a lição que tem por título Ana e o milagre da cura da esterilidade. O tema abordado nesta lição é, sem dúvida nenhuma, família. Família, um projeto de Deus, planejado e executado pelo próprio Deus, que sempre teve uma importância muito grande no contexto da humanidade. Queridos irmãos, não há por que nós inferirmos que no passado Deus permitiu ou que Deus desejou que cada homem tivesse mais que uma esposa. Pelo contrário, ao olharmos na formação da primeira família, Deus criou para Adão uma única mulher e disse que ela seria a sua outra metade, que os dois estariam completos, agora um tendo o outro como companheiro. Todavia, na história antiga, em vários momentos, nós observamos, inclusive nos textos bíblicos, homens que possuíam mais de uma mulher. E isso se agravava ainda mais quando algumas mulheres, ao se casar, deparavam com uma situação que até hoje aflige muitas mulheres, que é a questão da infertilidade. A infertilidade, no período antigo, era tratado basicamente como um problema da mulher. Sempre que um casal não conseguia ter filhos, essa responsabilidade acabava pesando sobre a mulher, até porque tratava-se de uma sociedade extremamente machista. Nós sabemos hoje em dia que em muitos casos em que existe a infertilidade conjugal, o problema é do próprio esposo, é do próprio marido, mas no caso do texto bíblico que estaremos discorrendo nesse momento com os irmãos, nós sabemos que o problema era de Ana, uma vez que o seu esposo, Eucana, tinha uma outra mulher, provavelmente até houvesse contraído esse novo casamento, para poder ter filhos, uma vez que Ana era estéril sabidamente. E por conta disso, Ana enfrenta muitas dificuldades e entra num sofrimento muito grande, por conta de ter que suportar, então, uma outra pessoa que vivia, então, agora junto da sua casa, junto do seu esposo, e ao contrário dela própria, essa segunda esposa, Penina, ela tinha já alguns filhos, e é nesse contexto que nós desenvolvemos, então, a lição de número 4. O tópico 1 diz assim: Ana, uma mulher atribulada. Vejam bem, obviamente que Ana era uma mulher, embora temente a Deus, que enfrentava muito sofrimento. É importante, ao discorrer nessa lição, entender que, como nos tempos atuais, nos tempos antigos, causava muita dor, muita angústia para uma mulher ter que conviver com uma outra esposa do seu marido dentro da sua própria casa. Como se não bastasse, essa outra mulher, chamada Penina, ela tinha outros filhos, muitos filhos. Deus havia abençoado e ela tinha maternidade, dando à luz vários filhos, e ainda, além disso, ela provocava, irritava, instigava Ana, insultava Ana, porque Ana não era capaz de ter filhos, uma vez que ela tinha a sua madre cerrada, como diz o texto bíblico. É importante notarmos o seguinte: a maternidade até hoje é muito desejada, mas naquela época era como se fosse uma obrigação da mulher gerar filhos. E a mulher que não tivesse filhos, ela era considerada como uma amaldiçoada. O próprio texto trata dessa maneira, como se o próprio Deus tivesse amaldiçoado e colocado sobre Ana, uma maldição que impedisse ela de ter filhos. O que, ao nosso modo de entender, acontecia com Ana, é o que acontece com muitas mulheres nos dias de hoje. Problemas que geram infertilidade, é muito comum problemas na ovulação, alterações tubárias, alterações no útero, endometriose e outras enfermidades do organismo que impedem a mulher de gerar frutos. Hoje em dia, todavia, existem tratamentos, diagnósticos que permitem identificar qual é o problema, com exames de imagem, por exemplo, ultrassonografia, e tratamentos que permitem que a mulher, mesmo tendo algum problema que inviabilize a maternidade, sendo tratado, ela pode, então, gerar filhos. Mas Ana viveu em uma época em que ela não podia diagnosticar o seu problema, submeter-se a nenhum tratamento, e por isso ela sofria muito em razão disso. E o contexto do tópico 1 da lição trata justamente disso. 1.1 diz assim: Ana, Penina e Eucana. E vai falar, então, dessa tribulação que Ana vivia por conta de viver ao lado de uma outra mulher
que dava à luz filhos ao seu marido, e essa mulher a insultava o tempo inteiro, e isso causava uma grande dor, uma grande tristeza, uma grande aflição no coração de Ana. No tópico 1.2, o Senhor diz que o Senhor lhe havia cerrado a madre, e como eu disse, a oportunidade que Ana tinha era de conceber naturalmente, porque não era possível naquela época identificar qual seria o problema funcional orgânico de Ana, e por conta disso ela vivia sem poder dar filhos. 1.3, a lâmpada de Deus se apagava. Como se não bastasse, havia um problema também enfrentado pela nação de Israel naquela época, porque os filhos de Eli, Ofni e Finéias, eram sacerdotes, todavia eram homens perversos, que não respeitavam o sagrado, que não faziam separação entre o profano e o sagrado. Diz o texto que enquanto os homens iam oferecer sacrifícios, eles lançavam mão da carne sacrificada e comiam daquilo, se prostituíam ali no templo, e havia uma grande necessidade de que um outro profeta, um grande homem de Deus surgisse para restaurar, recuperar o culto e o sacrifício prestado ali no tabernáculo. E tudo isso, daqui a pouco vocês vão poder perceber e entender o que Ana tem a ver com esse processo e com o projeto que Deus estava planejando para restaurar o culto também na nação de Israel. Tópico 2 diz assim: Ana entrega ao Senhor seu bem precioso. Estudiosos afirmam que Ana deve ter esperado em oração cerca de 25 anos até o momento em que ela pudesse conceber. Todos os anos eles subiam à cidade de Siló, saía da sua cidade natal, iam até Siló, onde estava o tabernáculo, para cultuar a Deus e também para apresentar as suas petições e as suas preces a Deus. 2.1 diz assim: Ana consagra a Deus seu fruto mais desejado. Numa certa ocasião, Ana estava ajoelhada, orando, falando com Deus, derramando a sua vida em prantos ao Senhor, e ela só tinha um pedido, uma única petição: que ela pudesse ter filho, que ela pudesse gerar filhos. Talvez em suas orações Ana dissesse: olha, Senhor, eu não aguento mais ser insultada por Penina. Olha, Senhor, eu estou envergonhada diante dessa mulher porque eu não consigo dar à luz filhos. Senhor, o Senhor é o meu juízo, o Senhor precisa fazer algo e mudar a minha história. E anos se passaram e nada mudava na história de Ana. Mas diz o texto que num dado momento, Ana resolveu então fazer um desafio a si mesma e entregar para Deus o projeto, o voto de, caso receber a dádiva de ser mãe, devolver essa criança para Deus. Vejam, meus irmãos, a importância dessa lição e desse ensinamento, onde nós percebemos que o que Ana está oferecendo a Deus é simplesmente o melhor que ela tinha, o mais precioso que ela poderia ter, o mais importante. É isso que ela coloca então e diz: Senhor, se o Senhor me der isso, que eu desejei durante tanto tempo, que eu procurei durante tanto tempo, eu quero devolver isso ao Senhor. E é muito lindo e gracioso esse momento nas Sagradas Escrituras. E no tópico 2.2, diz assim: então nasce Samuel. Após Ana ter entendido o desejo de Deus, ter entendido a prioridade de Deus na sua própria vida, e dizendo: olha, se o Senhor me der esse filho, eu não quero ele para mim mais, Senhor. Ele é tão importante, mas tão importante para mim, que eu quero entregar ele para o Senhor. Então agora Deus ouve a sua oração. E o profeta Eli, o sacerdote Eli, ele se levanta e fala: olha, mulher, você está embriagada, por que você está mexendo com a boca, eu não ouço o som? Ela diz: olha, profeta, sacerdote, eu estou aqui falando com Deus, eu preciso de uma resposta de Deus, eu estou entregando o meu clamor a Deus. E então aquele homem diz, o sacerdote Eli diz: olha, levanta, vai e seja feito conforme o seu coração. E naquele momento, Ana então recebe a bênção, a dádiva, e passado 9 meses vai nascer então o seu filho primogênito, Samuel, um homem pedido a Deus, um homem que faria toda a diferença na história de Israel. 2.3, Ana deixou de chorar para cantar. E eu acho lindo como acontece a mudança na história da vida de Ana. Ana, que até então vivia triste, embora o seu esposo, diz o texto bíblico, era um grande marido, era um homem cuidadoso, zeloso e que amava sua mulher, mas Ana andava infeliz por não ter um filho. Ele chegou a dizer para ela: olha, Ana, mas eu não sou para você melhor do que 10 filhos. Todos os filhos que Penina tem não representam o que eu represento para você, porque você é a minha preferida, eu te amo, eu cuido de você. Mas ela ainda assim andava entristecida, e ano após ano buscava uma solução de Deus. E agora Ana tem a sua história mudada, tem a sua vida, a sua trajetória alterada.
em função do clamor, em função da oração, em função da fé e da fidelidade, em função da resignação, da renúncia, de dizer, Deus, embora isso é importante, mas eu sei que isso é importante mais ainda para o Senhor e eu quero oferecer isso para o Senhor. E agora a Ana, que andava chorando, ela escreve um dos textos mais bonitos, mais lindos da Bíblia Sagrada, né? Um cântico que diz em palavras lindas, coisas que nós desejamos ler e continuar lendo durante muito tempo. Eu quero ler apenas um trecho aqui para você do que está escrito em 1 Samuel, a partir do capítulo 2, versículo 4. Diz assim, o Senhor é o que tira a vida e a dá, faz descer a sepultura e faz tornar a subir dela. O Senhor empobrece e exalta, levanta o pobre do pó e desde o monturo exalta o necessitado para fazer assentar entre os príncipes. Então Ana agora está com seu coração jubilando, cheio de alegria por ter recebido a dádiva, a bênção do Senhor. E no tópico 3, algumas lições do inesperado. O 3.1 diz, o voto cumprido é recompensa certa. Então Ana agora no primeiro ano, no ano exatamente posterior, não pode subir a Siló para cultuar, porque estava com um bebezinho pequeno, amamentando o seu filho, mas logo ela terá condições de cumprir o seu voto. E diz a Bíblia que muito pequena, ela pega Samuel e ainda o leva até a presença do sacerdote Eli, e ao chegar em Siló, ela diz, sacerdote, está aqui a minha promessa, Deus me deu, e eu estou devolvendo o meu filho, e eu quero que ele sirva ao Senhor todos os dias da sua vida. E a graça de Deus é tão grande, e o amor de Deus e a retribuição divina é tão grande, que a Bíblia diz que após ela entregar aquele filho, a madre dela continua aberta, e ela então dá à luz mais um filho, e logo vem mais um, e mais um, e mais um, e num somatório de 5 filhas, sendo 3 filhos e 2 filhas, Ana agora vive uma vida completa, cheia de regalias e de bênçãos, porque a sua casa está cheia de filhos, e o seu filho primogênito é um menino que serve a Deus, e se tornaria um dos maiores profetas, sacerdotes e juízes na história de Israel. Isso fala da fidelidade. A fidelidade de Ana foi recompensada por Deus, dando-lhe filhos para que ela pudesse ter a sua vida repleta de gozo e de alegria, e essa palavra é para nós também nos dias atuais. Deus aprecia, Deus valoriza e Deus quer que cada um de nós sejamos fiéis nos nossos projetos, nas nossas propostas, na nossa maneira de agir em relação a Ele e a sua obra. 3.2, Ana, uma mulher de oração. É muito importante nós estarmos atentos ao que está acontecendo nesse trecho da Bíblia Sagrada. Veja que Ana poderia estar condenada a viver uma vida de mulher estéril, uma vida de mulher infeliz, uma vida, quem sabe, largada, abandonada, sem ter prazer de ir ao culto, de estar entregando algo ao Senhor, mas ela não desistiu. Ana, através da intercessão, ela começa a pedir, suplicar e não desiste, ano após ano, ela entrega a sua petição, o seu pedido ao Senhor, e a sua história ela é mudada, a sua história ela é transformada, é reescrita pelo poder da oração, pelo poder da intercessão. Que coisa maravilhosa nós sabemos que mesmo que seja impossível, se nós orarmos, se nós dobrarmos os nossos joelhos e intercedermos, Deus pode mudar a nossa história. Deus pode mudar a nossa vida, a nossa trajetória, porque Ele pode todas as coisas. No 3.3, o último subtópico, diz assim, buscar ao Senhor de forma deleitosa. Queridos, em muitas situações nós estamos enfrentando lutas, enfrentando dificuldade, quem sabe com o coração angustiado, assim como estava Ana. Mas ainda assim Ana não abriu mão, não renunciou à oportunidade de ir a Siló para louvar e adorar a Deus, derramar a sua alma, o seu coração. É esse louvor que agrada a Deus, o louvor que sai de dentro do coração. Se está chovendo bênção, glória a Deus. Se estamos enfrentando lutas e dificuldade, glória a Deus. Deus é maior, Deus é poderoso e Ele acompanha todos os instantes as nossas dificuldades, as nossas lutas e as nossas tribulações. E saiba que no momento certo, no momento oportuno, Deus vai entrar com providência na sua vida e vai transformar o seu ser, a sua história e vai te dar um novo rumo, um novo caminhar cheio de gozo e de alegria. E eu quero concluir essa palavra deixando para você 3 mensagens. E a primeira dela, a oração muda histórias. A oração foi responsável pelo milagre na vida de Ana, pela transformação na vida de Ana. Ana não se limitou a ser uma mulher estéril.
a viver uma vida com um bom marido, mas sem ter o desejo do seu coração cumprido. Se Deus quiser, Ele pode mudar qualquer história, porque aí entra o segundo ponto, a soberania de Deus. Deus é poderoso para mudar qualquer coisa na nossa vida. Não há limite, não há impossível para Deus. Ana entendeu, percebeu, entregou as suas petições e por isso o sobrenatural, o inacreditável aconteceu na vida dela e ela pôde conceber não somente um filho, mas 6 filhos ela pôde dar à luz para que ela pudesse ser uma mulher realizada e completa. E por fim, é sempre melhor deixar cumprir a vontade de Deus. Há momentos em que é preciso perder para ganhar. Ana entendeu que o momento do seu melhor, do seu primogênito, era o momento dela ceder e de entregar o seu filho de volta a Deus. Mas Deus não ficou devendo e não fica devendo nada para ninguém. Ana devolveu Samuel, que se tornou um grande homem, um profeta de Deus, um sacerdote abençoado, aquele que iria ungir o primeiro rei e o mais importante rei da história de Israel. E Ana ainda recebeu ainda de Deus mais 5 outros filhos, porque Deus tem prazer em abençoar, em retribuir, em recompensar todos aqueles que o servem com fé, com fidelidade. Que Deus abençoe você, que Deus continue falando no seu coração, em nome de Jesus. Amém.